numa situação em que não podemos recuar, quer dizer, o caminho é em frente, é fazer o trabalho. É que depois de acontecer a desgraça havia um trabalho para fazer e foi feito. E era essa a nossa missão, a nossa obrigação, foi o que fizemos. Os bombeiros da Caireta, que foram os primeiros a chegar ao local, não estavam de forma nenhuma preparados para uma tragédia daquelas. Acho que nenhuma corporação de bombeiros está preparada para uma tragédia daquelas. A PSP tinha 2 ou 3 elementos no local, de resto aquilo estava completamente ao abandono. Depois começaram a chegar pessoas ao longo da tarde que começaram a infiltrar-se por ali e até haver alguma ordem foi um cenário complicado. A ordem aparece na altura em que o Presidente da Proteção Civil, Dionísio Silveira, que estava a existir o cargo de Presidente da Proteção Civil na altura, começou por repor, depois de montar o quartel-general nos Bombeiros das Velas, começou por repor alguma ordem no local. O primeiro impacto era quando a gente tentasse saber se havia alguém vivo, mas quer dizer, quando a gente passava percebemos que o Estado. Eu tenho uma ideia que a minha foi ali acima, que a gente viu o avião, andámos lá em cima e até o Zé Carlos dizia que parecia uma cabra andar por cima das coisas para ver se havia alguém com vida. E depois quando a gente tirou os outros corpos todos, faltava ainda alguns que estavam no interior do avião, tivemos que fazer cair a parte da frente. O choque, quando se chega a um local daqueles, é indescritível. É de facto uma coisa que nos toca profundamente e que torna aquilo um cenário irreal, que parece que não é connosco, que é uma tragédia que só acontecia aos outros, que de repente nos bate à porta, que estávamos habituados a ver na televisão, nos outros países, e que de repente nos cai ali e nós não sabemos como havemos de lidar com aquilo. Eu tinha, algum tempo antes, experimentado também uma situação muito desagradável e muito penosa para todos, que tinha sido na Ribeira Quente, com as consequências da derrocada que lá se tinha verificado, e também com o estado das pessoas que faleceram nessa derrocada, que era fisicamente, em alguns casos, muito semelhante ao que nós encontramos em São Jorge. E, sobretudo, esse caso da Ribeira Quente tinha-me custado muito a interiorizar e a suportar. Este caso já tivemos outra frieza que era necessária, que nos permitiu, cumprindo aquilo que era o nosso dever, prestar um apoio às famílias e organizar toda a logística, que era muito complexa, em conjunto com a Proteção Civil, os bombeiros locais, com a colaboração também de outras forças de segurança. Quando fui mesmo ao local onde estava o avião, eu demorei-me o mínimo possível. Eu desci só até meio, porque estava só com o tempo, e foi abstrair tudo o que estava à nossa volta. Porque o que estava à nossa volta realmente era horrível. E não é bom dizer nestas circunstâncias, devido às famílias. Não é bom de bom tom dizer estas coisas, mas era um bocado horrível. E foi, tipo, concentra, grandes planos, tira, faz e vamos embora. Já tinha-me preparado com cenários semelhantes devido à minha ser bombeiro voluntário. Durante os 3 dias consequentes ao acidente, estive sempre no local a acompanhar as operações de resgate. Para mim, o maior desafio foi fazer a recolha melhor das imagens possível, tentando mostrar a realidade do que é que realmente tinha acontecido e o que se estava a passar diariamente, mas não mostrando e não ferindo a intimidade das vítimas que estavam no local e das respectivas famílias que iriam ter acesso às imagens que eu fizesse. As pessoas eram um bocado dos Açores, ou contrariando aos outros acidentes, o outro acidente era que eu tive, nomeadamente Santa Maria, que as pessoas eram estrangeiras. Portanto, a carga psicológica neste caso era muito maior. O mais angustiante de tudo aquilo era termos a certeza que não ficava nada para trás que devesse ser removido, não é? Isso era a parte mais angustiosa dessa busca, e por outro lado também concluir aquilo o mais depressa possível. Ela tem que estar lá foi para ali de alguma maneira. Ó, Sr. Serafim, isso não é a roda do avião? Não é? Não é? Não é, pode ser.
É, você que está a dizer que não é, diz ele. É? É? Ele diz que sim. Daqui há muitos restos, muita chapa. Aqui uma samarra também. Isto é de coisa de emergência. Tinha ali atrás uma bala de oxigênio. Estão a ver como o mundo dá voltas, olha, vinha 10 anos depois aqui já com a navalha. Mas este vou levá-la, vou rezar um Pai Nosso para a alma da pessoa que a tinha e vou ficar com ela com uma recordação um pouco emocionante, mas vai ficar muito. Nunca pensámos que as coisas estavam como estavam, quer dizer, procurámos, tentámos sempre encontrar alguém com vida, foi a primeira coisa, mas... Rapidamente perceberam que logo houve a percepção que não havia hipótese de sobrevivência. Silêncio absoluto. Silêncio total. Manter o espírito de grupo e manter as equipas que estavam a trabalhar sempre empenhadas, sempre sem tentarem se abstrair do que a gente estava a ver, mas ao mesmo tempo não perder a ideia ou perder o sentido do que é que a gente tinha que fazer, porque aquilo era para a gente, não era para mais ninguém, que a gente é que estava lá. E eles que estavam aqui embaixo passaram por situações complicadas. E essas de certeza é que eles não esquecem, essas imagens são difíceis de esquecer. O acidente foi no sábado, estivemos lá no sábado durante um bocado da tarde, enquanto foi possível. Depois trabalhámos domingo e segunda todo o dia e terminou-se o resgate na terça-feira durante a manhã. Nós não tínhamos possibilidades de, em termos logísticos, dar uma sequência à complexidade com que fomos confrontados, com tantos cadáveres, com onde colocá-los, como proceder ao seu transporte. Tivemos que fazer um pouco de tudo, não é? Desde soldar os caixões a outras coisas. Fomos nós mesmos, os membros do governo, que o fizemos com a ajuda de algumas pessoas, portanto, e que mantivemos as portas fechadas e que ficamos dentro daquelas portas até que se pudesse superar essa fase inicialmente mais difícil e que seria mais penosa para todos se fosse assistida e se fosse aberta. As pessoas vinham com uma grande carga emotiva, as famílias que vinham de fora e que vinham à procura dos seus, sobretudo em São Jorge, na busca das vítimas. As pessoas vinham e depois queriam ver os seus. Quando tu tens o fator humano, em que eles saem do avião com os olhares perdidos, com as emoções à flor da pele, a tentarem saber. Foram de uma extraordinária compreensão na altura, que não era fácil, não é? Porque não tinham acesso aos seus familiares, não os viram. Mas bem bom que não os viram nessa ocasião. Mas eu não me importava nada, absolutamente nada, de ter identificado o meu irmão e a minha cunhada, prontos, porque uma coisa é certa, eu relembro-os como eles eram, mas se os tivesse visto é diferente. Uma coisa é certa, eu fui a São Jorge, eu estive sempre dentro de todo aquele aparato, digamos assim, e cheguei aqui às Flores com a convicção de missão cumprida. Conseguiu-se chegar a uma fase em que os corpos foram enviados para a horta, para uma instalação de frio que, entretanto, fomos disponibilizando e depois seguiram para os diferentes lugares. Depois conseguiu-se finalmente uma abertura com C-130 que levou os caixões e depois também no ATP foram alguns familiares e algumas outras pessoas, também numa viagem terrível, não é? Uma viagem terrível feita pelo comandante Sousa Gomes, que fez essa viagem para as Flores, também em condições atmosféricas muito difíceis.